Paz do Senhor. Hoje eu vou falar de 3 homens fiéis a Deus. 3 homens. Lá em Ezequiel, capítulo 14, nós vemos o Senhor falando com Ezequiel, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela. E tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 16. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. 3 homens. 3 homens que Deus considerava no Velho Testamento. Quem são esses homens? Que a gente pode aprender com eles. Noé, né? Gênesis. Homem íntegro, justo, andava com Deus. Como era o povo da época? Era corrompido e cheio de violência. Noé foi obediente, ele fez uma arca de madeira, de acordo com as instruções, medições que Deus determinou, né? Ele fez esforço, muito esforço para construir e teve muito investimento, né? Então custou a construção da arca. Daí veio o dilúvio, salvou Noé e sua família, os animais. Então, o que é que a gente pode aprender? Noé fez esforços e sacrifício para a construção da arca, e isso agradou a Deus, porque ele foi obediente. E Daniel? Daniel também está descrito lá no livro de Daniel: fiel a Deus, verdadeiro em suas palavras, sabedoria, conhecimento, instrução, inteligência em todas as visões de sonho. E o povo da Babilônia, idólatra e cruel. A Babilônia, ela conquistou Judá, levou cativo todo o povo, deixou só alguns lá, destruiu a cidade. E aquele povo sendo levado, eles caíam no meio do caminho, porque não aguentavam, muitos eram acorrentados, sofriam. Então aquela estrada da Babilônia de Judá até Babilônia estava pavimentada de ossos. Por isso que Ezequiel falou dos ossos secos, né? Era verdadeiro aqueles ossos secos, né? Povo muito cruel, matou muita gente. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê que o povo de Judá, o povo de Israel, eles pediam justiça para Deus, pediam vingança, porque sofreram muito na mão dos babilônios, um povo muito cruel. E Daniel lá no meio, como Daniel viveu? Daniel viveu fiel a Deus, ele era verdadeiro em suas palavras. E ele viveu toda a sua vida no meio daquele povo. E teve uma época que teve uma lei lá que durante um mês não podia dirigir nenhuma petição para nenhum deus, nem para ninguém, a não ser o rei, né? Mas Daniel estava acostumado a falar com Deus, a orar todos os dias, 3 vezes ao dia ele orava e agradecia a Deus. Então ele desobedeceu, ele preferiu ir para a cova dos leões do que ficar sem falar com Deus. E ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi livre, mas ele preferiu obedecer a Deus. Então, um homem íntegro, né? E ele não se importava com a própria vida, ele preferia orar e falar com Deus. E Jó? Jó todo mundo conhece, é o livro de Jó, íntegro, reto, temente a Deus. Logo no início do livro fala isso, né? Que se desviava do mal. E, se você ler o livro todo, Jó não mudou de opinião, né? Ele continuou íntegro. Sofreu, perdeu tudo, né? Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu até a saúde. Sofreu muito. Mas ele não mudou, né? Não mudou, ele era íntegro e foi íntegro até o fim. E a gente vê como Deus fala que contra os amigos dele, né? E fala: ó, Jó falou o que era reto a meu respeito, vocês não. Por isso Jó vai interceder por vocês. Jó teve que interceder pelos amigos dele em oração.
porque a oração de Jó, Deus ouvia. Olha só esses 3 exemplos. Jó falava que era reto, Daniel orava, né? Não queria nem saber. Ele não pediu contato com Deus, né? E Noé obediente, né? Obediente, fazia esforços para fazer tudo que Deus mandava. Esses 3 homens são uma maravilha na Bíblia, irmãos. Ele nos anima a ter fé e a continuar firme, crendo que um dia, assim como Noé, creu que o dilúvio demorou, mas ele creu que ia ver o dilúvio, nunca tinha visto, né, chuva, mas ele creu no Senhor. Nós também estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na sua palavra e nos animamos quando ouvimos as mensagens, né, desses 3 homens de Deus. Amém?